Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Um oferecimento do Grupo Pra Frente Brasil. Atendendo bem para atender sempre. Olá, amigos que acompanham as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais um podcast De Olho no Esporte, sempre com o apoio do Grupo Pra Frente Brasil, rede de postos e transportadora. O convidado mais que especial desta segunda-feira é o novo executivo de futebol do UFC Cascavel, Matheus Millet. Matheus, tudo bem? Como é que está essa chegada em Cascavel, já que você está entrando aí na sua segunda semana de Cascavel, não é? Tudo bem? Tudo certo? Até agora? Tudo em paz, obrigado pelo convite e agradecer essa oportunidade que eu acho de extrema importância. A gente sempre está se comunicando com as pessoas que gostam do clube, com o esporte, com a cidade, então, dependendo de mim, vocês sempre terão uma comunicação bem ativa. Legal, Matheus, antes de a gente entrar no UFC Cascavel, né, na programação, contratações, dispensas e tal, eu gostaria que você falasse de você um pouco, do cidadão Matheus, né, dessa sua trajetória, da sua infância, começou aonde e como que o futebol apareceu na tua vida? Sou sergipano, né? Aracajuano, né? Estado de Sergipe. Uhum. O futebol apareceu como um sonho de toda criança, né? Que ainda mais no Brasil, por se tratar de o esporte, que o futebol que tem essa essência muito grande aqui, né? Criança também tive o sonho de ser jogador, né? Tentei, né? Ali joguei na base do Vitória, né? Mas tive algumas lesões de joelho e aí que infelizmente teve que ser interrompido, né? Mas me lembro de uma passagem muito engraçada. E quando eu tinha 14 anos, né? Que eu fui pro Vitória lá. Meu pai chegou pra mim e falou bem assim, ó, meu filho, vai aprendendo como é que funciona um clube no todo. Ah, é? Ele já deu a dica antes pra você. Isso há 25 anos atrás. Então, eu tenho visionário, então, teu pai foi um pouco, né? Eu tenho essa passagem muito clara na minha memória, né, dessa conversa da gente. Até tinha um supervisor do Vitória que era chamado de Marcelinho, e eu lembro que eu ficava incomodando muito Marcelinho na época. Pra saber como como é que funcionava um pouquinho. Legal, legal. E aí logo em seguida, né, por não ter conseguido aí esses objetivos enquanto atleta, né? Por causa de lesões, enfim. Comecei a entrar no futebol por essa parte do clube de fato, né? Que eu sempre gostei dessas situações de gestão, de entender. Como um todo, né? Como um todo, né? Eu sempre fui um cara muito curioso no bom sentido da palavra, para querer aprender, para querer entender realmente como é que funcionam as coisas. E comecei no Confiança, né? Deixar até um abraço aqui para Iago França, que foi o presidente da época que me colocou no clube. Eu acho que a gente tem que ser sempre grato às pessoas que nos ajudam. Certeza. Então deixar um grande abraço aqui para... Costumo dizer que ele já é um amigo que eu tenho, né? E aí entrei como diretor de base lá, né? Isso em 2016, 17. Ficamos um pouquinho, fizemos algumas negociações, conseguimos colocar atleta no Flamengo, Palmeiras, então foi bem bacana. Depois virei conselheiro do clube, né, nessa mesma gestão de Iago, e a gente conseguiu trabalhar também, e aí a coisa foi galgando, aí virei vice-presidente do clube, mas já fazendo a função também de executivo. Sim, né? Porque você gostava de bastidor, né? Eu na verdade, eu sempre gostei de estar próximo do atleta, sempre gostei dessa... Aquela ligação entre sempre diretoria e gostei. Campo, né? Até porque também, por ter sido o sonho de ser jogador, então você vivencia também. E aí fizemos ali a parte da gestão da vice-presidência, junto com essa questão de executivo, né? Recebi o convite para vir para o Azures, né? no ano passado, para fazer o departamento profissional de futebol junto com eles e fazer a competição 2024 paranaense, onde na minha visão foi super positiva, né? A campanha. E aí logo em seguida retornei de novo para o Confiança, né? Porque outro grande amigo que eu tenho lá, que é Petrúcio, deixar até um abraço para ele, me ligou uma certa vez, um domingo de manhã. Vem pra cá. Eu tava em Pato Branco. Ele, meu filho, eu lembro que você me disse que quando eu precisar de você, eu poderia te ligar. Isso foi até engraçado. Eu falei, não, Petros, pode me falar o que você está precisando aí, que eu posso ajudar de longe. Né? Até porque Confiança é um clube que eu tenho um carinho muito grande, um clube que me abriu as portas, né? Para essa parte mais de executivo, essas coisas. Então, serei sempre grato, mas sempre mesmo a Confiança. E aí ele fez, o que eu tô precisando é que você volte. Foi até engraçado isso que ele fez, aqui só anda com você. E eu tinha algumas outras propostas de outros clubes, né? Logo quando eu estava ali no Azures, né? Mas eu sempre tive isso, foi uma coisa que eu aprendi muito com meu pai, que a gente tem que ser de fato grato. Né? E quando você tem assim um convite de um amigo,
Não tem como recusar. Não tem como né? recusar naquele momento lá. E eu me senti muito assim na obrigação de retornar, até para também retribuir todo esse carinho que eu recebi durante esse tempo todo, né? E das pessoas, do clube, do próprio Petrus, que é um ser humano assim, que eu sempre digo a ele que eu tenho respeito, que eu tenho por meu pai, eu tenho por ele. E foi uma ligação assim, muito rápida, mas muito incisiva, né? Veja quando é que você pode voltar e só me avisa. Chegou, eu tomei um susto. Toque assim. de caixa, né? Chegou, eu tomei um susto assim na hora, né, no domingo de manhã, mas assim, essa foi um pouquinho da minha história para entrar nessa seara do que é o futebol mais interno, né? Eu brinco muito assim, até brinquei com o presidente Valdinei, com o Renatinho, que é nosso CEO, deixar até um abraço aqui para os dois. Que eu fiz, cara, se vocês me contratarem só para executivo, vai estar me usando muito pouco. Por causa desse 360 que eu... Sim, você gosta de estar mesmo... Eu gosto de estar inserido. Envolvido. Eu gosto de estar inserido. Né? Não quer dizer que eu vou me meter, tá? Não, lógico, envolvido. São coisas distintas, assim, né? O que eu digo é viver, né? Mais de perto. Mas eu penso que para um crescimento de um clube, eu acho que quanto mais a gente tiver pessoas que queiram fazer que o clube cresça, eu acho que isso é muito importante, né? E eu vejo assim o Cascavel com muito potencial, muita projeção. Eu enxergo isso, né? A cidade é muito boa, o clube tem uma estrutura muito bacana, né? As pessoas, eu estou aqui há 10 dias assim, extremamente receptivas comigo, isso até deixa a gente muito mais tranquilo para trabalhar, porque a gente sabe que porque a gente sabe que o futebol é muito atrelado a resultado, né? Então a gente já vai ter essa cobrança, essas pressões, o que é tudo normal, né? A gente que trabalha com futebol, a gente tem que entender que o resultado ele anda junto com a gente. E eventualmente vão existir cobranças, isso é tudo normal, né? Cabe a gente assimilar, entender e aceitar da melhor maneira possível. Então assim, vejo com muito bons olhos, já dei algumas entrevistas falando sobre isso, né? Eu creio que tem muito potencial. Eu creio que dá sim para se chegar em alguns objetivos um pouco mais longe, mas é como eu sempre falo também, a gente tem o sonho, como é que a gente realiza esse sonho? Né? Então tem que entender esse passo a passo que tem que ser feito e envolve muito dia a dia de trabalho. Né? São aspectos que eu não abro mão de algumas coisinhas assim que eu priorizo muito pelo lado do ser humano. Né? Logicamente que vai ter momentos que a gente vai ter que ser profissional extremo. Sim, exatamente. Né? Então, as cobranças vão existir e você tem que cobrar de quem tem que seguir. Deve ser cobrado. Então, não é, assim, estou vendo com muito bons olhos, estou muito feliz. Isso aí é algo que eu também queria externar aqui, né? Muito feliz, muito alegre por estar aqui. Eu acho que isso é importante. Que a gente consiga aí, dentro de todo o planejamento que foi feito, que a gente consiga conquistar esses objetivos aí. Legal. Você falou aí em situação, né, de infraestrutura, de logística. O Cascavel a gente conhece já que tem uma ótima estrutura, tanto de centro de treinamento para o time adulto, como também para as categorias de base. E no Paraná, mais 2 equipes eu acho que estão se sobressaindo nessa situação, que é o Maringá, que subiu para a Série C e vem de uma equipe já com bons resultados, e o Azures, por onde você passou, lá em Pato Branco. Né? São estruturas que estão fazendo aí que o futebol do Paraná cresça, não é, Matheus? Conheço as 2 de perto, tá? O Maringá, logo quando foi que eles começaram esse projeto, né? Eu fui uma das pessoas convidada a ir conhecer o projeto Maringá, através de Gustavo Carmo, que é um grande amigo meu, que hoje é o presidente do Cianorte. E eu lembro que eu fui lá uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. Eu lembro que eu fui lá conhecer porque eu sempre fui muito curioso. Então eu sempre aproveitei minhas viagens para conhecer clubes e conhecer pessoas. E aquele negócio, né? Coisa que está dando certo, você tem que absorver como uma coisa positiva, né? Copiar uma coisa boa. Né? E aí, fazendo a analogia do Maringá e do Azul, pro que o Cascavel tem, sinceramente eu não vejo que está muito atrás, não. Não vejo. Particularmente falando, é um clube que tem muito potencial, o Cascavel. Legal. Matheus, agora vamos falar um pouquinho aí do UFC Cascavel. Você sabe muito bem que a campanha do Cascavel do ano passado, deste ano, aliás, não foi aquela nem que o torcedor esperava, que muitas críticas, e eu acho nem que a diretoria esperava, porque a equipe foi montada de uma maneira a fazer uma boa campanha em todas as competições, Paranaense, Copa do Brasil e Série D. Mas, por exemplo, o planejamento começou com um técnico que dirigiu a equipe em 2 partidas, daí veio o Matheus, que ficou 14 partidas, se não me engano, e terminou com o Gilson Kleina. Quer dizer, 3 técnicos em menos de 7 meses. Isso não tem como dar certo, né? Não dá, né?
Não. E assim, falando a nível Brasil, tá? Culturalmente falando no país da gente, tá uma média de a cada 3 meses se trocar treinador. São pouquíssimas equipes. É algo que eu não concordo, né? Porque eu sempre penso assim, a partir do momento que você traça um planejamento, né, você tem que tentar ao máximo seguir com aquele planejamento, porque é através dele que você tem a sua convicção. Né? Logicamente que, se não tiver o resultado, a gente vai ter que fazer algumas mudanças. Não quer dizer que seja no treinador. Não tem nada a ver especificamente falando, porque a cultura do Brasil você mais mexe no treinador. Mais fácil demitir o treinador do que demitir 12 jogadores, né? Mas eu sempre procurei entender que o problema sempre está na origem, né? Daquilo tudo que você faz, né? Não é só, que eu até falei para a turma assim, a parcela do jogo ela é um pouco menor do que você faz durante o seu dia a dia de trabalho. Então, assim, o que é que eu pauto em cima disso, né? Então, desde o dia que eu cheguei no Cascavel, basicamente estou escutando, ainda estou absorvendo informações, né? Entendendo o que o presidente deseja, o que o Renatinho deseja, que é o senhor da gente. Né? O próximo passo que a gente fez foi entender quem seria o nosso treinador, que aí em cima do modelo de jogo do treinador que a gente vai começar a direcionar perfis de atletas, que é aquele negócio, não adianta eu ter um treinador X e perfil de atleta Y. Não vai se conectar. Não tem jeito, dá certo. Então tudo isso demanda um pouco de tempo, demanda um pouco de você entender. Aí eu vou estudar o perfil do treinador, aí eu vou ver o que é que eu tenho de atleta disponível para poder. Então assim, é como se fosse um quebra-cabeçazinho realmente, né? Pra gente que assim, não é o desejo de Matheus, não é. Lógico, tem perfis de atletas que eu quero trabalhar, mas será que ele vai encaixar? Vai encaixar no esquema de jogo, né? Então, tudo isso você tem que ter muito bem claro, né? Pra você ser mais assertivo, né? Então, assim, nesse aspecto eu gosto muito de trabalhar com decisões compartilhadas. Por quê? Porque eu tenho que entender a cultura do clube, que é quem me passa, são as pessoas que já estão dentro. Eu tenho que entender como é o perfil do trabalho do treinador. E aí, a partir disso, aí eu vou direcionar as contratações para que a gente possa, todo mundo, né? Assim, estou conversando muito com o Vinícius, que é analista de desempenho da gente. Estou conversando com a turma que eu já tenho um relacionamento para poder entender e ver o que a gente pode se agregar. Então, assim, é um trabalho muito amplo. Né? Não é uma coisa que a gente faz do dia para a noite, né? E eu também tenho um cuidado muito grande quando eu vou dar um passo para contratar, aí eu converso com o treinador que já trabalhou, converso com o departamento do clube que ele estava, vou criar todo um embasamento para aquela contratação. Para a gente tentar diminuir a margem de erro. Logicamente que a gente vai errar. Né? Nem não vai acertar tudo, né? A gente não tem como acertar em tudo porque assim, não depende só da gente, né? É todo um trabalho em conjunto que a gente faz para que aquilo venha a dar certo. Mas todas as pessoas que vêm trabalhar com a gente já sabem o que assim, já sabem, porque assim, eu falo muito para a turma hoje, né? Muito mais por staff. Quando a gente entender que a gente está aqui para servir o próximo, a gente vai entender que a coisa vai dar muito mais tranquilo. Então eu procuro seguir essa linha de trabalho. Então assim, todas as pessoas que vierem trabalhar com a gente podem ter a certeza que vão estar inseridas no nosso dia a dia de trabalho, né? Algumas vão dar certo, outras não. O que é que a gente pode fazer para ajudar para consertar aquele que não estiver no caminho positivo? Então assim, é um trabalho muito amplo, né? Mas que a gente, com toda a certeza aí, com as pessoas que estão vindo para a próxima no Cascavel, eu tenho assim, muito positivo. Eu creio que vai ser muito positivo. Você deu alguma dica para que se trouxesse o Silvinho como técnico? Foi uma indicação tua? Sim, quando eu cheguei no clube, né, a direção já tinha alguns nomes na mesa. Tá? Um deles foi o de Silvinho. Né? E aí a gente também entende, porque a outra coisa que eu também pauto no meu dia de trabalho é o seguinte: a gente tem que entender o poder financeiro do clube. Né? Porque se eu não entender, se fizer esse equilíbrio financeiro, lá na frente o Cascavel tem problema. Então a gente tem que trabalhar dentro de uma... Tem que gerenciar de uma forma responsável. Responsável, né? Porque é aquele negócio, o Matheus está hoje no Cascavel, mas o Matheus fica há quanto tempo? Quando o Matheus sair, será que vai estar? Porque eu me preocupo também quando eu saio. Eu tenho que deixar uma coisa saudável, uma coisa bacana, construção de um processo novo. Então assim, eu me preocupo também muito com isso. Então tinha alguns nomes na mesa e a gente foi estudando nome a nome, dentro desse planejamento financeiro que o clube também me passou. E assim... O professor Silvinho veio de uma construção no trabalho dele no Monte Azul que foi, assim, no meu modo de ver, extremamente positiva, né? Chega até a ser assustador, que ele tem 80% de aproveitamento. Sim, e foi na disputa de um campeonato fortíssimo como do estado de São Paulo. Assim, né? Mesmo que seja A2 ou A3, é sempre competitivo. Importa. E assim, um treinador que está querendo vencer, que está querendo dar sua oportunidade, está tendo, né? É um cara que também é muito ligado ao futebol paranaense, tem muito conhecimento, trabalhou no Londrina, no Maringá, aqui no próprio Cascavel. Então, assim,
A gente está muito confiante com o professor Silvinho, né? É um ser humano assim também muito tranquilo de trabalhar, de se lidar, né? Então a gente também está com muita perspectiva boa em cima do trabalho do professor, e o que a gente puder potencializar para poder ajudá-lo na sua profissão e também para o clube. Então, é o que eu digo, as pessoas têm que entender que todo mundo está dentro do nosso processo, a gente tem que potencializar todas elas, né? Porque todas elas fazem parte do Cascavel. Sim. Então, é o que a gente procura fazer todo santo dia, desde o professor Silvinho, a tia da cozinha, aos colaboradores, conjunto, né? É todo um conjunto, todo mundo tem que se sentir parte daquilo, né? Não é só o Matheus que é importante, não é só o Silvinho que é importante, não é só o presidente Valdinei, é todo mundo que é importante. Por quê? Porque é através desse cuidado e desse carinho que o Cascavel vai começar a retomar o que era, que eu sempre entendi que o Cascavel é muita essência interna, assim. Então, assim, as pessoas estão muito bem receptivas para isso. Então é muito importante. Sabe, a torcida é passional, né? A torcida cobra resultado imediato, né? Ele quer assistir o jogo e já quer que o time já vença e já seja campeão. Eu vou ter que citar o ano passado para daí fazer a pergunta que eu gostaria de fazer para você. No passado, o Leston Júnior ajudou a montar a equipe, né? E depois ficou 2 jogos e acabou sendo demitido. Não teve uma continuidade do trabalho. E os jogadores que ele trouxe, montou a equipe, alguns foram ficando, outros foram saindo, daí já vai chegando jogador, campeonato correndo, você vai trocando o pneu com o carro em movimento, né? Para esse ano, muda o quê nessa situação? Monta-se uma equipe para disputar todos os campeonatos que vem, Paranaense, Copa do Brasil e Série D, ou mais lá na frente tem-se sim um espaço para que se contrate algum jogador mais pontual em alguma posição? O nosso planejamento é para o ano todo, tá? Logicamente que a gente vai entendendo com o decorrer, porque futebol é muito encaixe. A gente fala que o time tem que dar liga, né? Que é o termo que a gente usa no futebol. E assim, lógico que a gente vai ter algumas contratações pontuais, quem sabe, mais lá na frente, se a gente entender que seja necessário aquilo. Mas é como eu disse, tudo é a origem, né? E a gente vai trabalhar com um time que a gente acredita ser que vai continuar o ano todo. Né? Então, se a gente vê que aquilo está encaixado, está saindo bem, está performando o time, a gente continua. Se não, contratações, ela faz parte do processo, né? Mas assim, o planejamento nosso é que a gente possa fazer o Paranaense, a Copa do Brasil e a Série D, já com o elenco 80% definido, né? Porque não tem como você lá no meio do processo você querer mexer. Tem uma reserva técnica também para que possa se fazer alguma porque coisa. Assim, é tudo... Você vai caminhando e vai analisando, você vai caminhando e vai analisando. Matheus, precisa de uma peça aqui, dá pra gente construir para trazer, aí você vai estudando peça a peça. Mas eu costumo trabalhar tendo já um corpo bem definido, e a partir daí, se a gente entender que precisa de algumas peças bem específicas, ok. Mas é como eu disse, futebol é resultado. Então, espero que a gente consiga manter isso aí sem muitas alterações. Legal, Matheus. E da equipe deste ano, algum jogador fica? Já acertou para ficar? Ou como que está o elenco ainda, a montagem? A gente já está, desde que a gente acertou, né, e posterior ao professor Silvinho, a gente já vem estudando, né? E assim, alguns atletas ele tem encerramento de contrato, né? Outros já tem alguns contratos um pouco mais longos. E aqueles a gente tem uns ainda que a gente está vendo a viabilidade, né? Porque como eu disse, é a questão financeira hoje, que a gente tem que equalizar. Então assim, Robinho é um atleta que tem contrato conosco, João Pedro tem contrato, Libano tem contrato, deixa eu ver quem mais, Samuel tem contrato, Pelezinho, né? Que é Rodrigo Alves, tem contrato conosco, Peu tem contrato, então assim, isso já é uma base. E aí só que tem algumas situações específicas, né? Que aí a gente vai sentar com a direção para poder entender essa parte financeira. De 1 a 1, né? Você vai ter que sentar e ver a situação de cada jogador. A situação financeira, porque assim, tudo parte disso, né? Tudo parte da saúde financeira do clube, né? Logicamente tem alguns atletas que a gente sabe que essa questão financeira ele vai ter que se adequar. Mas já tem um corpo bem interessante o Cascavel, né? E você já tem também visualizado algumas contratações, alguns jogadores que chegam, que você sabe que vai dar... Já tem alguns que a gente tá até acertado já, né? Mas aí com o decorrer que a gente tem alguns processos internos a seguir, que é normal, né? Parte jurídica, contrato, que a gente já deve aí nos próximos dias, quem sabe, tá anunciando, mas já tem alguns jogadores aí que a gente está monitorando em conversas, né? E está bem encaminhado. E pretende-se apresentar o elenco já em novembro, é isso? 18 de novembro. 18 de novembro, quer dizer, então é aqui 2 semanas e meia, 3 semanas
no máximo o time do Cascavel já está treinando. Isso. Quer dizer, é uma equipe que começa uma pré-temporada bem cedo, né? Bem cedo. Até porque também a gente tem o torneio de verão, né? Que vai ser, ali, salvo engano, é 14 de dezembro que ele inicia. Mas pra gente também é assim, porque esse ano, como o time ficou sem atividade cedo, a gente tem alguns atletas que estão inativos há algum tempo. Então a gente antecipou essa apresentação um pouquinho mais cedo para que os atletas também possam retornar, porque pré-temporada você tem que ter um cuidado muito grande, porque o índice de lesão de atletas que estão muito tempo parado, vamos dizer assim, é alto. Então você tem que ter uma dosagem de carga. É praticamente um ritmo de férias, né? Porque a hora que o ritmo de jogo, o ritmo de competição é completamente diferente, né? E tem que ter cuidado. Tem que ter um trabalho gradativo. E né? tem que se ter cuidado. Então, assim, até esse cuidado a gente tá tendo, né? Para que a gente possa entregar o melhor possível, né? Para que o time da gente possa vir a performar e ter resultado positivo. Copa Paraná é Cascavel, Cianorte, Maringá e Londrina. É um ótimo teste para início, para você ter uma ideia. Justamente assim, o torneio é um torneio preparatório, né? Todas as equipes que participam, a gente sabe que tudo aquilo ali é para a gente também dar rodagem e já começar a ter uma visão do que a gente tem em mãos, né? Mas assim, entrou em competição mesmo sendo... Eu particularmente não gosto nem de perder de pau ímpar. E não dá mesmo. Eu particularmente sempre, desde criança, sempre fui muito assim, eu não gosto de perder. Mas a gente internalizar que isso é um torneio preparatório, né? Onde a gente vai estar dando ritmo de jogos aos atletas, vai ter esse cuidado da lesão, né? Mas assim, a gente vai entrar para também fazer um bom papel, né? Legal. Matheus, eu só vou colocar aí os gols dos garotos do Sub-15 que venceram a Chapecoense, né? Pela Copa Sub-20, e a gente já volta aí para comentar um pouquinho sobre as categorias de base. Nos supermercados Irani, olha o chute de longe abatido. Vai abrindo aqui o Caléu, levantamento na área antes que chegasse o Luiz Guilherme. Boa jogada do Henry, hein? Tenta o lançamento lá na frente. João Vitor, toca de cabeça. Vai ali no comando. Olha a jogada, o toque de cabeça por cobertura, pra fora! Olha a chegada da Chape. Vai levar perigo, o toque pra fora na tentativa do Richard Augusto. Demais, Priscila. Bola levantada na área, vem o Cascavel. Olha a chegada da Serpente Aurinegra. Pode sair o gol e o gol! E que gol! Felipe Castro! A jogada do Kerlon, vai pra cima Kerlon, invadiu a área, na jogada pessoal, tentou a jogada pra trás, o chute do Felipe, bola em linha de fundo. Olha o Kerlon, João, a batida, bola por sobre gol na tentativa do João Vitor. Ela tira o perigo dali, Kerlon vai brigar por ela. Olha a bobeira, a chegada do... Matheus, você acompanha, lógico, também as categorias de base. Como você falou, você gosta de estar no conjunto da obra, né? E categoria de base do Cascavel vem com uma gurizada boa, tanto no Sub-20, foi eliminado pelo Atlético, mas também foi coisa de jogo mesmo, né? E o Sub-15 também está fazendo uma boa campanha aí na Copa Sul, que é muito importante, porque acaba jogando com equipes de outros estados. Você tem uma interação maior. Como que você vê as categorias de base do Cascavel? Bem estruturada. Eu assisti esse jogo, né? Eu fui assistir. Muito bem treinado pelo professor Fábio Rosa, né? É um time que tem muito balanço. Os meninos fazem muito bem o que ele pede, né? Tem alguns atletas que eu acompanho ali, Kerlon, Castro, esqueci o nome, um zagueiro lá do Cascavel, o capitão. Então, assim, tem muito atleta interessante ali, né? Logicamente que passa muito pelo trabalho do professor Fábio, sim, né? Sim. Mas, assim, é um clube que já vem com a história de revelar atletas, né? Teve o Bitelo, tem outros jogadores aí, tem Vitor Hugo, agora foi o Fluminense, tem Neneca que está em Portugal. Então, assim, manter essa essência. Juninho, que teve uma passagem, tá no Mirassol, Juninho. No Mirassol, e Mirassol é uma equipe que está na Série B e está nas cabeças, quer dizer, sim, é um time bom, é uma ótima experiência para mim. E é assim, eu sou também apaixonado pela base.
Eu vim da base, né? Então, eu creio que quanto mais a gente fomentar a base, até porque é uma forma de receita para o clube, a gente tem que entender isso. A base ela não pode ser vista como despesa, ela tem que ser vista como investimento. Até para que a gente possa também trabalhar, revelar. Eu gosto, o professor Silvinho gosta, né? A gente estava até assistindo juntos esse jogo, né? Então, assim, eu creio que o Cascavel está bem servido, tem profissionais bem interessantes. As pessoas que tocam, assim, o treinamento, eu penso muito que é ali de onde a gente cria todo o ser humano, o caráter, então é bem na base. Então, assim, eu vejo também com muito bons olhos ali a base do Cascavel e cada vez mais também, assim, até na conversa com o presidente, com o nosso senhor, eu falei, que depender de mim para a gente aproveitar até alguns jogadores que a gente entender que consiga, né? A gente também vai fazer. É fazer uma transição, né? Sim, isso é importante. Pra treinar, até porque também tem outros aspectos muito importantes, né, Celso, nisso daí. O jogador que está na base, ele tem que sentir vontade de estar no profissional. Exato. Ele tem que sentir. Não pode se sossegar, né? Não pode, tá bom aqui. Então, assim, a gente também vai dar algumas oportunidades, seja para participar dos treinos da gente, seja para estar vivendo ali o dia a dia do profissional. Sim, é importante. Eu acho que isso é muito importante para ele criar essa vivência, né? Eles criarem. Então, assim, a gente também gosta de seguir essa linha de trabalho. Espero que a gente consiga aí, quem sabe, achar algum outro jogador aí que possa ajudar o Cascavel também. As categorias de base sempre foram a menina dos olhos, né? Sim. Do Valdinei, de todos os acionistas, né? Tem um centro de treinamento maravilhoso, muito bem estruturado. É uns talentos de Jesus também, né? É isso, e você tem que dar condições, né? Você tem que dar principalmente para essa garotada, né? Eles têm que se sentir acolhidos num lugar prazeroso de se treinar, né? E assim, se você não fizer isso, já começa... E a base, assim, todo esporte que tem base, a gente tem que entender o outro lado da moeda também, né? Um contexto social que a gente envolve, né? Para as crianças da cidade, para as pessoas que estão, você consegue tirar crianças carentes, porque o futebol, em grande parte, os atletas que vêm para o futebol são pessoas que não têm tanta oportunidade, instrução social, base familiar. Então, assim, o esporte dá uma oportunidade de vida. Então, assim, eu creio que até isso para a cidade que a gente se encontra, para a região, é importante, porque as pessoas vão criar esse vínculo com o Cascavel. Então, acho que é muito importante também olhar por esse lado, porque é um trabalho social que se faz, né? E o Cascavel já tem, que é os Talentos de Jesus. Talentos de Jesus, que cada vez mais se fomenta. E, cara, você está pensando no ser humano. Então, isso é muito importante a gente ter. E aqui, lógico, né? A gente sabe que não vão ser todos que vão chegar no profissional. Mas você imagina se cada vez mais que a gente está ali fomentando, mexendo, vai que acha, encontra alguma coisa. Você tem que pensar por esse lado. Caso não se forme um atleta profissional, de sucesso, mas tornando-se um cidadão... Um cidadão decente para a sociedade, vitória, já é algo que já é uma vitória gigantesca. Isso. E o UFC Cascavel, Matheus, acaba sendo a equipe da região, não é? O pessoal de Capitão, Santa Teresa, Ibema, Guaraniaçu, Catanduvas, os municípios ao redor, tirando Toledo, que tem 2 equipes profissionais, mas está se tornando a equipe da região. Isso é bom, né? Porque geralmente a gente tem muito... Eu, pelo menos, né, sou palmeirense de nascença, né? Quer dizer, então tem que começar a colocar na cabeça do morador de Cascavel que o time tem que ser o time da cidade, né? Sim. Mas é uma cultura, né? Isso é a gente fomentando o dia a dia, né? Dia a dia. E foi como eu disse numa das entrevistas que eu dei, que assim, quando a gente entender que o Cascavel e o futebol é muito maior do que só um esporte, vai envolver uma cidade, aí eu falei, cara, a torcida tem que estar perto, o poder público tem que estar perto, os empresários locais tem que estar perto, todo mundo tem que estar perto. Tem que abraçar. Tem que abraçar, porque a gente fala assim, aí você imagine, vai ter um jogo de Copa do Brasil, turismo local, como é que não vai ser isso? Então é uma coisa muito maior, uma coisa que abrange muito mais do que só um jogo de futebol. Então, assim, a gente tem que se abraçar, todo mundo mesmo, assim. Eu até falei para cara, se vocês puderem, que eu puder contribuir para esse crescimento, eu também vou ajudar, logicamente. Que eu vejo muito isso. O futebol é um ramo, assim, na vida da gente, que lhe dá muitas oportunidades, principalmente perante uma sociedade. Então, quando a gente entender que dá para a gente fazer esse trabalho e que todo mundo pode se ajudar, você imagina aqui, vamos pensar um pouco mais alto. Vamos trabalhar para a gente subir? Sim. Você imagina se a gente subir, a cidade de Cascavel está recebendo jogos com grandes equipes. Então tem todo um contexto. Passar para uma segunda fase de uma Copa do Brasil que pode dar um sorteio legal. Então tem todo esse né? contexto. Então, assim, é o trabalho da gente no clube, né? Esse trabalho de formiguinha, né? Mas sempre todo mundo se ajudando, pensando no maior.
né? Então eu creio que quanto mais a gente, a cidade, a região se abraçar, um ajudar o outro, entender, cara, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode ajudar para o Cascavel seguir isso aí. Ser maior. Eu penso muito nisso, assim, sabe? Então, assim, foi um dos motivos também que eu aceitei vir para cá, né? Porque eu estava em clube de Série C. Você aceitou o desafio, né? Aceitei o desafio muito mais também pensando na frente. Sim. Então, assim, eu creio que dá pra gente fazer uma coisa muito bacana aqui no Cascavel. Repito, mas precisa todo mundo. Todo mundo e com o pé no chão. Todo mundo e com o pé no chão, que é o trabalho da gente ali no dia a dia, mas você imagine se... Eu brinco muito com isso, né? Imagine uma equipe vir jogar com a gente aqui, ele entender que para jogar ali no Estádio Olímpico, ele vai sofrer um pouquinho. Exatamente. Ele vai sofrer um pouquinho, porque quando você começa a criar esse ambiente de caldeirão, de... Tem que respeitar. Tem que chegar e respeitar. Matheus, eu gostaria de que você falasse agora para o nosso torcedor o que o torcedor da FC Cascavel pode esperar aí para o ano que vem. Eu digo isso porque eu fui no primeiro jogo do Cascavel, do Campeonato Paranaense, que deu aquele dilúvio. Você devia estar aí, porque foi contra o Azures. Foi contra o Azures. Cascavel, na primeira partida, quase 10 mil pessoas, perde o primeiro jogo. No segundo jogo, das 10 mil pessoas, já caiu quase a metade. Quer dizer, como eu falei, o torcedor é muito passional, ele quer resultado na hora, né? O que você fala para o nosso torcedor cascavelense para o ano que vem? Que acredite, é o primeiro passo, que acredite e apoie. Eu sei dessa situação que o torcedor ele quer ver seu time ganhar, que está correto, mas que possa cada vez mais apoiar, né? Para esse ano aí 2025, muito trabalho, muita dedicação, né? As pessoas já estão vendo como eu sou internamente. Para mim tem que ter 3 pilares: lealdade, respeito e disciplina. A pessoa que estiver isso comigo não vai ter nenhum problema. Ambiente competitivo. E o atleta comigo, ele tem que entender que ele vai me entregar 100%. Porque o reserva não pode gostar da reserva, né? Não. Se ele gostar de ser reserva... Eu deixo muito bem claro. Entrou no ambiente de trabalho, me entregue 100%. Isso aí não é só de atleta, não. Todo mundo está no clube. Ah, Matheus, hoje eu não estou legal. Cara, não tem problema. Avisa a mim, avisa o treinador, avisa o supervisor, qualquer pessoa. Mas não avisar vai me entregar 100%. Logicamente que todo ser humano ele tem o seu problema. A minha filha, minha esposa, é normal. Normal. Mas, em regra, entrou dentro do clube 100% de trabalho. Principalmente de entrega. Por que isso? Porque você vai criando hábitos. De você sempre ter isso, de entregar o seu 100%. Que o futebol, ele é isso. Eu tive o prazer de trabalhar com grandes treinadores e todos eles que eu trabalhei sempre me disseram: Matheus, se não treinar bem, não joga bem. Ponto. Acabou. Então, assim, não tem como a gente treinar mais ou menos e querer fazer um jogo bom. Não tem. Então, o que eu posso dizer... Pode até ser ao contrário, né? Você treinar muito bem e jogar mal. E jogar não foi muito bem. Mas o que eu posso dizer à torcida é que apoie, que esteja presente, que se tiver que criticar, seja com respeito, que eu acho que esse é o principal, porque do outro lado tem seres humanos. Sim, todos pais e família, todos a crítica, ela faz parte, normal, mas que seja uma crítica respeitosa. A crítica é legal, mas a partir do momento que entra no lado pessoal, no lado de você ameaça, daí já ultrapassou o limite do bom senso. Né? Mas assim, eu sou um cara que o meu nível de competição é muito alto. E muitas das vezes assim eu acabo até me tornando sendo um pouco chato, porque eu cobro todo mundo que tá ao meu redor esse espírito, mas né? É isso aí. Mas assim, muito trabalho e muita dedicação. Isso aí eu posso ter certeza que não vai até a gente estão brincando comigo que eu chego muito cedo no clube, né? Eu vou ter que chegar cedo também, porque tá chegando cedo. Eu chego muito cedo e não tem hora para sair. Então assim, até às vezes os meninos ficam meio... Mas não, cara, vocês não precisam seguir muito meu ritmo não, porque senão não vai dar certo para vocês não. Mas é mais ou menos isso aí. Legal. Matheus, gostaria de deixar aí à vontade, você agora fazer alguma complementação de algo que você acha que a gente não abordou aqui, e antes agradecer, né, a gentileza tua de ter vindo aqui, falar um pouquinho, né, da tua vida e da programação, dos projetos aí para o Cascavel. E o Preto no Branco está sempre de portas abertas para a FC Cascavel, e todo mundo sabe disso. O Rato, que é o assessor de imprensa, é meu chegado de muitos anos, é um grande amigo, que inclusive trabalhamos juntos, então fique à vontade aí. Agradecer, né? Como eu disse a vocês no início, sou um cara que eu sou também adepto à questão da comunicação, porque eu creio que a gente tem que sempre estar dialogando, né? Da melhor forma possível, logicamente. Vai ter momentos que a gente sabe que
vai ser um pouquinho mais difícil, mas o que a gente puder tá dando informações para vocês, a gente vai fazer isso. Até o preto no branco é um termo que eu uso muito, né? Eu gosto desse preto no branco, fio do bigode. Preto no branco. Então, porque eu acho que o ser humano ele tem que ter isso, né? Tudo aquilo que a gente conversar vai ser feito, ponto. Mas agradecer a recepção que eu tive da cidade, das pessoas, do clube, agradecer o convite do presidente Valdinei também, de Renatinho, o CEO, e assim, que a gente possa, repito, todo mundo se abraçar nesse momento, que eu creio que eu sei que esses últimos 2 anos foram bem difíceis para o Cascavel, né? Mas é como a vida da gente, o batimento ele é assim, né? Ele não é linear. Então eu creio que é hora da gente, é na dificuldade que a gente vai entender quem é quem, que a gente possa se unir, que a gente possa se abraçar e que 2025 possa ser um ano só de altos, né? Com pouquíssimos baixos, né? Que a gente fica torcendo aqui, né? E que a gente possa aí caminhar bem, né? Então, assim, que depender da gente, de mim, do professor Silvinho, das pessoas que estão no clube também, que já estão com esse espírito, que é muito bacana. Eu creio que o Cascavel esse ano ele vai retomar o seu lugar e que a gente possa aí alcançar esses objetivos tão sonhados, né? Mas que é como eu disse, é o sonho e entender o que é que a gente vai fazer. Mas desde já agradeço o convite e sempre que tiver a oportunidade e que a gente consiga uma brechazinha na agenda, a gente pode sempre botar à disposição para sempre estar atendendo não só você, mas todos da imprensa, que eu acho que é muito importante. Beleza, nós conversamos com o Matheus Milete, ele é o novo executivo de futebol do FC Cascavel, com esse papo legal aqui, falando aí um pouquinho sobre o nosso FC Cascavel, e a gente torce para que ele venha aqui mais vezes, dando resultados espetaculares para a nossa equipe. Vamos para um intervalinho e a gente já volta. Muito bem, a gente volta falando do Cascavel Futsal, que recebe o Guarapuava lá no ginásio da Neva, nesta segunda-feira, pela partida de ida das quartas de final da Série Ouro. Cascavel joga em Guarapuava, daí no próximo sábado, na partida de volta. Vamos ouvir o que falou o técnico David Hudson e o goleiro Léo Souza sobre esta partida. Feliz pela classificação, acho que todos nós, né? Acho que a gente mereceu, pelo que fez nos 2 jogos. Pelo crescimento que vinha tendo e também por tentar ali mudar o quadro de ter 3 dias antes de ser desclassificado da Liga, né, em 2 confrontos muito difíceis com o Pato também. Então, assim, a gente sabia que o jogo era muito difícil, porque o Chopezinho 2 anos vem, atual campeão e vice-campeão, né, e por ironia do destino e por algumas coisas que aconteceram, deu Cascavel e Chopezinho. Mas a gente sabe que poderia ser uma semifinal, que poderia ser uma final, né? Era um jogo que poderia cair em qualquer final de campeonato. Então, era um jogo muito difícil, como foi, né? Ao meu ver, a gente teve tudo para matar o jogo mais cedo, antes, né? Poderia ter sofrido menos, mas como eu falo, a gente estava jogando diante de uma grande equipe e tem que valorizar isso, valorizar a equipe, o nosso adversário também. Então, o resultado no final, né, foi merecido, e agora a gente focar no Guarapuava, né, que teve uma campanha muito boa e que é uma grande equipe, também uma equipe bem treinada, e tenho certeza que vão ser 2 grandes jogos. O jogo contra o Guarapuava a gente sabe que vai ser um jogo bastante difícil, né?
sabe que eles classificaram bem, já foram direto para as quartas. E assim, cara, segunda-feira vamos em busca da vitória e vamos, se Deus quiser, levar essa vantagem para o jogo de volta lá em Guarapuava. É uma preparação curta, né? Se a gente for ver, são poucos dias de treino. Como aguentar essa sequência que vem grande, né? Desde lá do jogo do Pato, uma sequência de 3 jogos em um curto período. Assim, a gente sabe que agora na reta final, né, encurta mais, é mais jogos e menos quantidade de treino. Mas assim, cara, a gente tá pronto, a gente o ano todo assim trabalhando com o David, com todo mundo e vamos embora buscar a vitória. Por hoje é só, eu quero agradecer a você que curtiu e compartilhou o podcast Olho no Esporte desta segunda-feira. Uma feliz semana para você e a gente volta na próxima segunda-feira, hein? Grande abraço, tchau, tchau, até mais.